Vamos dar início então à gravação. Aula de desenho, usinagem e CNC, engenharia de controle e automação, turma de terça e quinta-feira à noite. Então vamos dar início lá à nossa disciplina. Vamos discutir hoje algumas características do simulador, tá? Leonardo, porque tá baixo ou é configuração sua aí? Dê uma olhadinha na sua configuração, acho que na parte inferior esquerda aí do seu monitor, a sua tela, celular, por onde você estiver assistindo, dá para você configurar aí para escutar o nosso áudio, beleza? Pessoal, vamos lá. A Vanessa perguntou aqui questão de frequência, questão de atividade, né, avaliativa. O João perguntou aqui de AV1. Vamos a algumas diretrizes. Frequência não está sendo cobrada, ela está livre, né? Tecnicamente é para vocês assistirem às aulas, fazerem um acompanhamento aí, tudo na nossa disciplina, beleza? Questão de prova. Teremos até o dia 30 de abril para fazer o lançamento da nossa atividade, nossa avaliação. Como que eu estou pensando na nossa disciplina? Conversei com alguns alunos, até alunos aqui do grupo mesmo já conversaram comigo, que estão com uma carga de atividades um pouco elevada em relação a outras disciplinas, a horários de aula. Eu também sou a favor, não adianta a gente jogar um monte de atividade para vocês, para acumular matéria e ficar aquela loucura. Questão de atividades a mais, matéria nova, eu não queria trabalhar com vocês essa semana. Inclusive, essa semana, a gente tem aula hoje, terça-feira, e quinta-feira é feriado, né? Semana Santa. Me pegou de surpresa também aí, eu achei que não ia ter feriado, mas a Unifor recomendou a gente encaixar esse feriado aí dentro do convencional, né? Que está existindo. Então, vamos lá. Não vou colocar nenhum assunto novo. Vou mostrar para vocês apenas a ideia que vai casar justamente nessa atividade avaliativa, tá? Não vou lançar ela agora para vocês exatamente, eu quero mostrar para vocês como que seria e também depois de escutar vocês como que está a interação com o simulador aí, se deu certo, conseguiram instalar, se está rodando. A parte do simulador ela vai fazer parte da nossa atividade avaliativa, tá? Então está aparecendo para vocês aí justamente aquela nossa tela, né? Da programação do turno CNC, linguagem G, ISO, tá? Vou trazer um exemplo para vocês aqui que a gente trabalhou já nessa disciplina em outras turmas. Por exemplo, não se assustem com os desenhos, fiquem tranquilos, se vocês observarem com calma, vocês vão ver que são usinagens comuns. A diferença aqui é que é um perfil externo e um perfil interno, tá? Dentro daquela linguagem G, lá que vocês olharem, vai ter comandos para usinagem interna, vai ter comandos para usinagem externa. Se você observar a geometria, não é complexa, então são geometrias feitas apenas com aquelas coordenadas G0, G1, G2 e G3, tá? Não tem nenhuma geometria em específico. Então, se a gente pensar aqui em forma pontual, né, em coordenadas, nós conseguimos chegar à geometria que está expressa aí nesse desenho, tá? E, ou seja, você vai conseguir ver aí cada ponto aqui, né, ó, em relação à aproximação, às coordenadas que ele e vão fazer geometria, tá? Essa montagem, essa usinagem, existem alguns parâmetros que a gente precisa ter noção para poder inserir no programa. Que parâmetros esse? Material, o diâmetro do blank lá que a gente viu, né? Como vai ser realizado o sangramento, que é o corte, separação da peça, caso necessário ou não. Aí, quando é região de desbaste, quando a gente vai remover excesso de material, né? Então, qual seria a rotação, velocidade de corte, avanço, por o F lá, né? Nosso avanço, a profundidade de corte. E quando a gente for fazer a geometria de acabamento, né? Que é aquele último perfil que vai passar dando as coordenadas da peça. Qual seria a velocidade de corte, qual seria o avanço ou a revolução, né? O avanço por revolução. E o sobremetal que vai deixar para dar justamente esse acabamento. Então, você vê que são parâmetros convencionais de usinagem que a gente discutiu nesses dias. E aí, quando a gente dá continuidade nisso, por exemplo, essa peça, aqui tem como ela foi executada dentro do software, dentro do simulador.
Você vê, então, aí uma sequência de operação em azul, uma sequência de operação em vermelho, uma sequência de operação em verde e uma sequência de operação em amarelo. São 4 subprogramas gerados, por exemplo, nessa peça, tá? Para dar a geometria. Por que 4 geometrias, 4 programas? Foi feito um programa, o azul, ele faz um desbaste externo na peça e a geometria externa. Tem aqui uma rotina em vermelho, que é a parte de furação. Foi feita uma furação na peça para poder chegar a um diâmetro interno. Ou seja, depois que foi feita essa furação, entrou um terceiro programa, que foi essa parte em verde, onde foi feita essa geometria interna. Tá? E por último foi feito esse programa em amarelo, que foi a parte do sangramento, quando a gente cortou a peça. Essa parte vermelha, amarela aqui, o sangramento, ela não vai ser tão considerada agora para a gente, porque a gente teria que ter visto isso convencionalmente, lá na mão, para vocês terem uma noção melhor do que seria. Então a gente vai se preocupar inicialmente apenas com as geometrias externas e internas. Tá? Vocês não estão me escutando? Eu estou, professor. Vou fazer um teste aqui. Alô, testando. Pessoal, tá pulsado, né? Tá falhando. Isso aí são questões da internet mesmo, viu, pessoal? Porque nós estamos tendo problemas aí de conexões. Alguns alunos agora no AB também, no F, tiveram problemas aí para poder assistir a aula, mas fiquem tranquilos, elas estão disponíveis lá na plataforma, né, lá no Fórum Online gravada. Então, essa nossa aula está sendo gravada e vai estar disponível para vocês lá depois assistirem. Justamente essa tela aí que aparece aí no celular de vocês na tela. Ok, João? Beleza? Maravilha. Deixa eu só editar essa tela que está aparecendo aí para a gente. Então, vai aparecer a apresentação de novo, vai dar um zoom nela aí, tá? Então, aqui a gente viu, foi possível ver as rotinas que foram feitas para esse programa. Por que foi feito um furo antes? Quando a peça é maciça, eu preciso fazer um furo para poder começar a entrar minha ferramenta de corte e fazer a geometria interna. Então, a gente teve uma rotina de furação, depois uma rotina de geometria interna, tá? É uma caracterização. Quando vocês olharem esse programa, talvez fique pequeno aí para vocês, eu disponibilizei o programa na sequência. Então, esse aqui é o programa base do sistema, né? Quando foi feita toda a rotina. Então, quando você vê aqui a parte inicial da máquina, né? De configuração, ligar a máquina, fazer os posicionamentos, fazer a primeira operação, ele chama o programa P11. Esse programa é um subprograma que está aqui, ó, que é uma coordenada feita fora, que vai fazer justamente a rotina de operação daquele sistema. Ele vai dar continuidade, vai chegar lá, vai chegar num outro G66 aqui, ó, que ele vai chamar o programa 13, né? Quando ele chama o programa 13, tem aqui a subrotina do programa 13, que está salvo, né? E aí ele vai seguindo a sequência, troca de ferramenta, ó, né? Tem as trocas de ferramenta aqui, ó, ferramenta 1, ferramenta 2, ferramenta 3, ó. Aí ele faz uma outra rotina que ele vai chamar o programa 15. Opa! Aí tem aqui o programa 15, ó, que tem a subrotina dele, né, ó, a programação. Pessoal, a internet está extremamente lenta mesmo. Até eu estou acompanhando vocês aqui por uma outra tela, eu vejo que ela está bem pulsada, tá? Aí apareceu agora para vocês. Então, eu vou com mais calma aqui, com menos velocidade, mas depois na gravação, isso aqui vai estar na íntegra para vocês, fiquem tranquilos, tá? Quando você olhar aqui, então você tem o subprograma 15, né? Vou voltar aqui a tela. Então, dentro da rotina, você vai ver ele aqui, o programa 15 chamado. Aí vem uma outra rotina, chama a ferramenta 4 aqui, ó, né? Ele faz uma outra operação G66, ele chama o programa 16.
E aí tem aqui a rotina do programa 16. Ou seja, você vai ver que são programas rodando em subprogramas, tá? Então é justamente isso que eu quero que vocês exercitem, que vocês façam lá dentro da sua atividade, dentro do seu sistema. Quando você fizer isso, que você for simular lá, que você for programar, então vocês vão ver que vai ter a possibilidade de vocês salvarem essa gravação. Vocês vão pegar, conseguir gravar lá até a rotina de programação, se for necessário, se vocês quiserem. Mas aí vocês vão conseguir ver justamente isso, né? Ó, a rotina de funcionalidade, você fazer a simulação da usinagem. Isso que é a grande vantagem de utilização do software, né? A gente vai testar ele sem ser na vida real. A gente vai testar ele funcionando antes. Ou seja, hoje, nesse período que a gente está de isolamento, a gente não tem acesso à nossa disciplina, ao nosso equipamento lá, vai ser a rotina que a gente vai poder fazer. Então, se você observar, ele está fazendo uma rotina de desbaste. Se tiver pulsado para vocês, depois na gravação vocês vão ver ele na íntegra, fiquem tranquilos. Ele está fazendo a geometria. E aí, depois ele vai fazer uma rotina aí, ó, de acabamento, onde ele vai colocar todas as dimensões geométricas da peça. E ele fez justamente a rotina que está ali em vermelho. Tá? Então, você vê que todo o controle ele é feito pelo painel da máquina. Pelo próprio painel da máquina, a gente faz dar as ações de entrada e saída. Tá? Ele aí está mostrando outro posicionamento da máquina. Olha, ele abriu a porta. Aí você consegue ver a rotina lá que ele foi feito essa usinagem. Ok? Olha, ele parou a gravação. Então é uma rotina que vocês vão conseguir fazer lá para execução do componente de vocês. Vou passar um outro vídeo aqui, ó. Esse aqui já ele fez suprimiu algumas imagens, né? Ele tirou o fundo da tela, o fundo de máquina, deixou só a placa e a ferramenta, tirou o painel, né? E aqui ele está fazendo uma rotina de desbaste de rosca. Então ele vai começar a operação aí, ó. Primeiramente ele está desbastando a ferramenta, a peça, né? Ó, removendo material, até chegar na geometria desejada para usinar a rosca. Então ele está aí fazendo todo o desbaste. Né? Terminou o desbaste, ele vai trocar a ferramenta e ele vai puxar lá a ferramenta para fazer a geometria de rosca. Logicamente ele ainda vai usinar o blank, né, o perfil, até chegar na parte final, aonde se vai fazer a rosca. Então, ainda está desbastando. Ó, tá fazendo o perfil final. Ele faz um canal ali para a rosca e ele vem com a rotina de rosca, tá? Ou seja, ele fez uma usinagem como se fosse um perfil final de uma ponta roscada. Então, ou seja, vocês conseguem simular isso no software, é só ter um pouquinho de paciência e um pouquinho de empenho lá, né? Para poder aprendendo como funcionar, como usinar, como fazer todas as configurações. E com isso, você consegue executar lá qualquer rotina, qualquer peça, qualquer geometria, tendo todos os parâmetros disponíveis lá para vocês. E aí entra justamente na questão da atividade avaliativa. O que eu queria propor para vocês? Como quinta-feira é feriado, a gente não tem aula, aí teremos 2 semanas para trabalhar até o dia 30, né? Teria mais as aulas da outra semana, que seriam os dias 14 e 16, né? 21, 23, 28 e 30, temos praticamente 3 semanas ainda. Então, eu queria propor para vocês algumas peças para vocês usinarem, testarem, simularem aí em comum para todos, tá? Não vão ser muitas peças, umas 2, 3 só para vocês fazerem o programa e discutirem entre si aí como colocar ele dentro do simulador, fazer a rotina, fazer a gravação. Posterior a isso, eu vou trabalhar peças com pequenas variações geométricas, mas de forma individual. Cada um vai receber uma peça com uma geometria específica, tá? Que vai variar de uma para outra. Todas elas vão ter o mesmo grau de complexidade, a mesma dificuldade, fiquem tranquilos, vão ter uma peça mais simples do que outra, para vocês gerarem justamente isso, um documento, vocês gerarem lá uma geometria,
o perfil, né? Fazer toda a programação deles. Então, vocês vão fazer o TXT lá do documento, vocês vão gerar o programa, tá? Dentro do programa lá, vocês vão executar ele, vão fazer a simulação, gravar o vídeo, e seria como se fosse nossa atividade avaliativa, tá? Não estou lançando ela hoje, estou apenas explicando como seria esse processo. Hoje eu queria deixar para vocês ir mais aberto aí, quem que tivesse, a gente vai conversar já já, a questão do programa, né? Como foi a instalação, quem conseguiu baixar, quem não conseguiu, quem conseguiu rodar alguma coisa já dentro dele, né? Em questão de funcionalidade, de colocar peça, mudar o blank, conseguir movimentar, inserir um programa, fazer o setup, tá? E aí, pessoal, vocês têm conseguido executar ela? Como está sendo aí a utilização do sistema? Fiquem à vontade aí para conversar. Baixar uma versão trial pelo link do slide, né? Ah, você conseguiu baixar lá então, João, por aquele link? Teve algumas pessoas que tiveram dificuldade. Eu sei que no torrent você consegue baixar ele. Pessoal, o trabalho seria individual. Por quê? Não é uma peça muito trabalhosa, tá? Mas vocês vão estar abertos para conversar entre si, tá? Não tem problemática isso, eu quero que vocês aprendam. Por isso que eu estou tentando trabalhar de forma individual. São só 7 alunos na disciplina, então não teria nem como trabalhar em dupla, talvez. É pouca gente. Mas eu preciso que vocês comecem a executar, a trabalhar com o software, para ter dificuldades, terem as dúvidas, para a gente poder começar a rodar aí características, né? Ah, uma pessoa conseguiu fazer outro e compartilhar com os demais isso, entendeu? Quando recebermos o desenho, eu vou disponibilizar para vocês já já aí a lista de desenhos lá no Unifor Online, juntamente com esse slide, não consegui postar ele antes. Vai ter essa apresentação justamente, também vai ter uma lista lá no material didático, são 3 pecinhas simples, não tem dificuldade, tá? Depois posso ver até a listagem aí, a resolução deles, né, de programa, mas a ideia é vocês inserirem ele dentro do simulador, para começar a rodar, começar a executar, tá? Então, ou seja, como que a gente avaliaria isso aí? Logicamente, a rotina do programa, né, como ele vai ser usinado, a simulação. Se você pensar ali, existem várias formas de você usinar isso, mas você vai pensar na ferramenta, você vai pensar na sequência, no blank, no desbaste, tudo isso. Então, a gente vai evoluindo aí conforme a gente vê a geometria, tá? O desenho, Roberto, eu vou estar mandando para vocês ainda hoje, aí eu vou postar todo o material didático, depois da aula aqui eu vou renderizar esse vídeo, vai estar lá disponível para vocês, lá na ferramenta aula, né, do Unifor Online. Então, vocês vão vendo lá o material e recebendo. Fora isso, aquele que a gente já executou na aula, né, nas apresentações anteriores lá, que a gente fez até a rotina, os programas e tudo, a gente pode colocar e simular eles lá já no simulador, né? Já usar ele aí como parâmetro base para ir podendo aprender, ou testar, ou ver como simular, como funcionar ele dentro do nosso sistema. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma consideração? Instalei 2 vezes, estava meio travando. Matheus, não sei, tem que dar uma olhada aí. Eu acho que sejam configurações, algumas coisas. Tem um pessoal de desenho trabalhando software, a gente está recomendando aí algumas pessoas por peso, alguma coisa, quando forem usar, desativar a internet, né? Porque tem alguns aplicativos que trabalham em segundo plano aí, que ficam consumindo recurso de máquina, memória. Então, talvez finalizar alguns outros programas aí na hora de usar ele, testar, entendeu? Essa seria uma recomendação, talvez. Ah, maravilha, legal. Vamos lá, pessoal. Todos conseguiram baixar? Quem baixou aí pelo link, legal. Quem não baixou pelo link, se puder compartilhar como baixou. Tinham comentado comigo aqui antes que o link lá tinha dado um erro. Aquele link eu achei ele é meio antigo, tá? A apresentação já tem alguns 2 anos, mais ou menos. Então pode ser que ele tenha mudado, feito alguma coisa, mas eu acho que vocês conseguem baixar ele aí. Eu não consigo mandar para vocês o programa executável. Ele não cabe na ferramenta, mas eu tenho aqui, se eu não me engano, a questão do crack dele. Deixa eu só olhar aqui.
Tem apenas os arquivos do crack, né, ou a explicação dele, mas aí vocês devem baixar junto com o setup dele lá no programa todo que você baixou, tá? Quando eu baixei, se eu não me engano, foi no Torrent uma vez, estou mandando para vocês aí o nome do arquivo. Ele veio nesse nome aí, ó. Tá? Eu coloquei lá no grupo para vocês darem uma olhada, mas é o simulador, eu não consigo mandar eles. Lá pelo manual, se eu não me engano, ele tem lá o tutorial lá, ele tem, né, aquela sequência. Acho que no tutorial fala mesmo até como instalar ele, se eu não me engano. Não lembro de cabeça, se eu olhei essa parte lá, se estou me confundindo com outro software. Pessoal, deu para entender a lógica aí da aula que a gente quer que vocês exercitem? Eu não tenho matéria nova para dar para vocês. O que eu queria era passar justamente essa ativação para vocês usarem o software, começarem a desenvolver, começarem a trabalhar, disponibilizar esse desenho para vocês, vocês pensarem nas rotinas, pensarem no programa, no subprograma, né? Para montar lá a sua estrutura de funcionamento. E testando isso é só meramente mentalmente, né? Conforme a gente vai programando, mas aí aplicar ele ao software, né? E conseguir fazer as alterações e ver como ele se comporta. Tranquilo? Sobre isso que a gente discutiu agora, essas considerações, alguma dúvida, algum comentário? Fiquem abertos aí à vontade para falar. Não? Pessoal, não teria mais nada que discutir aqui agora, então vou me focar aqui em fazer essas pecinhas para mandar para vocês, renderizar esse material. Eu vou encerrar a videoconferência aqui de questão do que está passando para vocês aí, para a gente justamente poder discutir, poder colocar lá e vocês terem tempo para começar a trabalhar. Usem esse tempo aí para ver essa questão do software, né, de poder baixar, de poder instalar. Vamos também correr atrás aí, talvez, para teste, executar aquelas peças que a gente já programou lá nas aulas anteriores. Quem teve dúvida de como foi feito, tem os vídeos gravados lá no Unifor Online. Então, se a gente vier aqui no Unifor Online, deixa eu fazer só a mudança aqui. Então, se a gente olhar lá no nosso Unifor Online, lá, justamente na aba da nossa disciplina, usinagem, na turma de terça-feira, viu, pessoal? Aqui do lado, a ferramenta aulas, vai estar disponível lá para vocês já as aulas que a gente discutiu a semana passada. Beleza? Maravilha? A Vanessa está baixando aí, maravilha, legal. Pessoal, dê uma pesquisada, ok? Vou encerrar aqui só a gravação.